Na produção de politereftalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. Ok. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros ortoxileno e metaxileno. Ok. Cujas estruturas são apresentadas na figura. Então ele coloca aqui pra gente a estrutura desses três compostos, o ortoxileno, o metaxileno e o parachileno. Certo. Ele disse que o parachileno, que é obtido do petróleo, ele eventualmente é contaminado, ele eventualmente possui uma contaminação dos dois isômeros que ele possui. Quais são os dois isômeros nesse caso? O ortoxileno e o metaxileno. Então, observe, para produzir o PET, que vai ser usado lá na garrafa PET, nos diversos instrumentos que são fabricados aí no cotidiano, nós precisamos do paradimetilbenzeno ou parachileno. Então, o parachileno é quem é usado para fabricar o PET. Quem que é o parachileno? O parachileno é esse aqui, ó. É o cara que a gente quer obter aqui nessa situação, beleza? Só que, eventualmente, ele está contaminado. Eventualmente, ele está junto com quem? Com o metaxileno e com o ortoxileno. Ortoxileno e metaxileno, que são aqui pra gente dois contaminantes que podem eventualmente estar juntos com o parachileno nessa situação. No quadro, são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Então, nós temos aqui o isômero ortoxileno, metaxileno e parachileno, temperatura de fusão, temperatura de ebulição para qualquer um desses nossos isômeros. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Então, qual processo de separação de misturas permite que a gente consiga separar o quê? O parachileno do metaxileno e do ortoxileno. Lembrando que, como que eu sei que eu tenho que separar o parachileno desses dois componentes aqui? Porque a questão disse, quem que importa para a fabricação do PET? O parachileno. O metaxileno é impureza, o ortoxileno também é impureza. Então eu quero separá-los seguindo essa mesma estrutura que a questão deu aqui pra gente. Agora vamos pensar o seguinte, vamos olhar para as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. A primeira coisa que eu já consigo analisar numa situação como essa é que, olhando bem para o que a questão colocou aqui, você já percebe logo de cara que as temperaturas de fusão são distintas. São temperaturas de fusão meio distanciadas entre si. Você concorda? São temperaturas de fusão que estão todas diferentes umas em relação às outras. Só que a temperatura de ebulição é muito próxima. Compara, olha para as temperaturas de fusão e olha para as temperaturas de ebulição. As temperaturas de ebulição são muito próximas. Pelo fato de as temperaturas de ebulição serem muito próximas, isso aqui já gera um problema para a gente. Já gera um problema no sentido de que dificilmente eu vou conseguir empregar um método de separação de misturas que se baseie na temperatura de ebulição se as temperaturas de ebulição forem muito próximas. Tem que tomar cuidado com isso. E aí, olha lá, outra informação também. Como esses três compostos são isômeros, o que eu vou entender? Eu vou entender que, cara, eles vão formar aqui uma mistura eventualmente homogênea. Eles vão conseguir formar uma mistura constituída por uma única fase. Nessa situação, eu posso separá-los por destilação simples ou por destilação fracionada? Não. Por que não? E aí vocês têm que tomar bastante cuidado com o que está sendo colocado aqui. Porque a temperatura de ebulição é muito próxima. Cara, destilação fracionada e destilação simples são métodos de separação de misturas que se baseiam na diferença dos pontos de ebulição. Mas, se os pontos de ebulição são muito próximos, você não consegue usar destilação simples e nem destilação fracionada. Porque os dois métodos dependem de diferentes pontos de ebulição. E diferentes pontos de ebulição em extensão. Imagina, tu tá lá separando o parachileno. Aí, logo do lado, já tem o metaxileno com um ponto de ebulição muito próximo. E o ortoxileno também muito próximo. É muito difícil. Uma forma mais fácil de você fazer essa separação seria uma solidificação fracionada. Por que uma solidificação fracionada? Imagina a seguinte situação, tá? Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, os três componentes, beleza? Eu tenho aqui o parachileno, o metaxileno e quem mais? O ortoxileno, né? O ortoxileno. Vamos supor que eles estejam inicialmente a 25 graus Celsius. Cara, a 25 graus Celsius, o que acontece? O parachileno está no estado líquido, o metaxileno está no estado líquido também e o ortoxileno também vai estar no estado líquido. Eu posso confirmar isso aqui. Como que eu posso analisar isso aqui? Cara, só pelo fato de você olhar aqui para a tabela, você já consegue perceber isso. As temperaturas de ebulição são lá por volta dos 130 mais graus Celsius e as temperaturas de fusão, a mínima aqui, né, a menor de todas, né, na verdade a máxima de todas é de 13,5 graus Celsius. Então a 25 graus Celsius, o parachileno, o metaxileno e o ortoxileno estarão no estado líquido. Aí imagina que eu começo a resfriar esses camaradas aqui, eu começo a resfriá-los. E aí eu resfrio até 12 graus Celsius. Fiz um resfriamento de 25 graus Celsius para 12 graus Celsius. O que vai acontecer agora? Agora, olha que legal. Eu vou ter lá ainda o para, o meta e o ortoxileno. Só que o parachileno, ele vai estar em qual estado físico? Ele vai estar no estado físico sólido. O meta e o ortoxileno estarão no estado físico líquido. Ô, Vini,
Da onde que tu tirou isso aqui? Da nossa temperatura de fusão. A temperatura de fusão do parachileno é 13,5. Então, se eu reduzo a temperatura do parachileno para menos de 13,5 graus Celsius, para 12 graus Celsius, por exemplo, ele já passa para o estado físico sólido. Só que o metaxileno e o ortoxileno não. O metaxileno e o ortoxileno, olha lá, continuam no estado físico líquido, porque a temperatura de fusão deles é ainda menor. Eu tenho que resfriar ainda mais para que eles consigam, né, passar para o estado físico sólido. Pô, se um foi para o estado sólido e os outros dois permanecem no estado líquido, dá para separar por uma solidificação fracionada. Eu estou solidificando eles por etapas. Por isso que a letra E é a melhor opção para a gente. A letra D não seria legal, porque forma uma mistura homogênea. Seria difícil fazer uma extração líquido-líquido. A letra B também não é necessária nesse caso. Dá para muito mais facilmente a gente fazer uma solidificação fracionada. Beleza? Então, olha, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Eu sei que tu tá acostumado a ver mistura homogênea, e aí quando é mistura homogênea de líquidos, já pensar diretamente em destilação fracionada, mas tem que tomar cuidado. Aqui nesse caso não teria como, porque se os pontos de ebulição das substâncias que você quer separar são muito próximas, tu não pode empregar destilação simples, nem destilação fracionada. Especialmente destilação fracionada, pensando que vão estar todos aqui no mesmo estado físico. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.